Amigos da Editora Atualizar, de volta com o Ministério Público na Constituição, de volta para falarmos do parágrafo 5º do artigo 128, falarmos de garantias e vedações que são impostas aos membros do Ministério Público. Quem já estudou o Poder Judiciário vai perceber que existe muita coisa semelhante, idêntica ao que existe para os magistrados, tá? Mas é importante nós fazermos uma leitura atenta aqui e fazermos alguns comparativos para evitar qualquer tipo de surpresa em qualquer concurso público, tá? Então, atenção ao texto da Constituição, artigo 128, parágrafo 5º, vejam só. Leis complementares, grifem, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Então, a questão natural que a gente tem que observar aqui, ó. O que vai organizar o Ministério Público em cada estado? Uma lei complementar. Então, se eu falo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu tenho uma lei complementar no âmbito de cada um desses estados, organizando o respectivo Ministério Público. Quando eu falo do Ministério Público da União, não existe a lei complementar número 75/93, inclusive a gente vai estudar a organização do Ministério Público da União na lei complementar número 75 mais à frente, tá? Então, percebam, eu tenho leis complementares que organizam o Ministério Público no Brasil em termos práticos. O MPU, Lei Complementar número 75/93. Os Ministérios Públicos dos Estados, a respectiva lei complementar no âmbito de cada estado, tá? A iniciativa do encaminhamento do respectivo projeto de lei, seja, propondo uma nova lei, alterando questões existentes na respectiva lei, a iniciativa é de quem? A iniciativa é uma iniciativa facultada aos chefes das instituições, ao Procurador-Geral da República, no caso do MPU, e ao Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público dos Estados, tá? Mas o mais importante sobre o parágrafo 5º não está aqui não. Banca examinadora para concurso, em regra, gosta de perguntar garantias ou vedações. Mais vedações até do que garantias. Vejam só as garantias inicialmente, né? Então, observadas relativamente a seus membros. Inciso 1º, as seguintes garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São as mesmas garantias da magistratura, tá? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. O que temos aqui em termos práticos, o que pode gerar uma questão comparativa, com relação aos magistrados. Vejam só. Inciso 1º, as seguintes garantias, então. A linha A, vitaliciedade. O conceito em si é o mesmo, A partir do momento que um magistrado, um juiz substituto, se torna vitalício, a partir do momento que um membro do Ministério Público se torna vitalício, só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, eu tenho esse período aí de 2 anos para adquirir a vitaliciedade enquanto membro do Ministério Público. Vou ingressar na carreira, vou para a escola do respectivo Ministério Público, fazer os cursos de formação, aperfeiçoamento. Inclusive, é importante lembrar que, assim como acontece na magistratura, a participação do membro do Ministério Público nos cursos da respectiva escola do MP constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, tá? Enfim, durante os 2 anos, cumpri todas as etapas necessárias, tá? Fui vitaliciado, só vou perder o cargo por uma sentença judicial transitada em julgado. Não se esqueçam disso aí, tá? Uma questão que pode surgir, ela é rara, tá? Mas uma questão que pode surgir é a seguinte, ó. Na magistratura, existe mais de uma forma de ingresso na carreira. Então, nem todo magistrado precisa passar pelo estágio probatório de 2 anos. Então, exemplo, fiz concurso para juiz de direito substituto. Ingressei como juiz substituto. Tenho que fazer o estágio probatório de 2 anos para aí sim adquirir a vitaliciedade, tá? Agora, e se eu for indicado pelo 5º Constitucional? E se eu for um advogado, por exemplo, com mais de 10 anos de exercício da advocacia, notório saber jurídico, reputação ilibada, e fui ali indicado
por um respectivo Tribunal de Justiça, pelo 5º Constitucional, tá? Peraí, se eu for indicado pelo 5º Constitucional, eu preciso passar pelo período de 2 anos de estágio probatório? Claro que não. A vitaliciedade ela é imediata, ela é a partir da posse. Então percebam o seguinte, ó, eu não posso afirmar que todos os magistrados adquirem a vitaliciedade da mesma maneira. Tem magistrado que ingressa por concurso. Quem ingressa como juiz substituto precisa passar pelo estágio probatório de 2 anos, fazer os cursos na respectiva escola judicial e aí sim ser vitaliciado. Quem ingressa de outra forma, sendo indicado pelo 5º Constitucional, sendo escolhido pelo presidente da República para ser ministro do Supremo, por exemplo, a vitaliciedade ela já é imediata, ela é a partir da posse, tá? Então não se esqueçam desse detalhe. Diferente do Ministério Público. No Ministério Público só existe uma única forma de ingresso na carreira: concurso público. Então no Ministério Público eu posso sim falar que existe uma única forma de aquisição da vitaliciedade. Todos os membros do Ministério Público adquirem a vitaliciedade da mesma maneira, após 2 anos de estágio probatório, seguindo aí a regra do inciso 1º, alineado, parágrafo 5º do artigo 128, tá? Então é só um comparativo aí entre Ministério Público e magistratura. Na magistratura existe mais de uma forma de ingresso na carreira. A vitaliciedade após 2 anos é só para o juiz substituto. No Ministério Público existe uma única forma de ingresso na carreira. Então, naturalmente, todos os membros do Ministério Público irão adquirir a vitaliciedade da mesma maneira após os 2 anos de estágio probatório para adquirir a vitaliciedade, ok? Não se esqueçam disso aí. Já tivemos uma questão, é rara a questão, mas quando ela cai, derruba muita gente. A linha B, inamovibilidade. A mesma garantia que nós temos para a magistratura também. Então vejam só, inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Aqui, mais do que nunca, a gente precisa tomar cuidado e traçar um comparativo com a magistratura para não ser traído pelo texto da Constituição, porque mais à frente, quando a Constituição fala do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público também pode remover compulsoriamente. Então vamos lá, ó. Seguinte, remoção compulsória, tá? Então uma remoção contra a vontade ou do magistrado ou do membro do Ministério Público. Então vamos colocar aqui, ó, magistrados, tá? Relembrando aí também, né, o que acontece com relação aos magistrados e membros do Ministério Público. Onde que eu vou encontrar a questão da remoção compulsória com relação aos magistrados? Sobretudo no artigo 93, inciso 8º. Tanto é que o artigo 95, inciso 2º, remete ao 93, inciso 8º. E com relação aos membros do Ministério Público, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B, que é justamente a garantia da inamovibilidade. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, tanto num caso quanto outro, a remoção compulsória tem que dar por decisão de qual maioria? Tem que se dar, né, por decisão de qual maioria? Ora, em ambas as situações, maioria absoluta. Os órgãos colegiados competentes, tá? Eles precisam decidir por maioria absoluta, tanto para os magistrados quanto para os membros do Ministério Público. E aí é importante a gente perceber o seguinte, no âmbito da magistratura, não só o respectivo tribunal pode decidir pela remoção compulsória, mas também o Conselho Nacional de Justiça. Lembram lá do artigo 93, inciso 8º? Então eu preciso ter remoção por maioria absoluta ou do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, ou um ou outro. E o mesmo, gente, vai acontecer no âmbito do Ministério Público. O artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B, só fala da primeira hipótese, só fala da remoção
compulsória por maioria absoluta através do órgão colegiado do MP. Só que mais à frente, quando a gente for estudar o artigo 130A, lá nas competências do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente vai ver que o Conselho Nacional do Ministério Público também pode remover compulsoriamente um membro do Ministério Público. Então, é o mesmo padrão, tá? Só que aqui vai ser o seguinte, ó, o órgão colegiado, né? Colegiado competente, descrito na respectivo, né? Descrito na respectiva lei complementar, o órgão colegiado competente, tá? Ou então o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Tem gente que gosta de falar CONAMP, né? Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Mas eu falo CNMP porque é a sigla oficial do Conselho Nacional do Ministério Público. Quem tiver curiosidade, basta acessar o site aí do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então percebam, ó, remoção compulsória, uma exceção à garantia da inamovibilidade. A inamovibilidade, ela não é absoluta. Por interesse público, um magistrado, um membro do Ministério Público pode ser removido? Sim, desde que seja por decisão da maioria absoluta. No caso dos magistrados, maioria absoluta do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos membros do Ministério Público, maioria absoluta do órgão colegiado competente, no âmbito de cada lei complementar que vai organizar aquele Ministério Público, ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Não se esqueçam disso, tá? Uma questão importante aí, uma questão que pode ser utilizada pelo examinador como um comparativo entre garantia da inamovibilidade no âmbito da magistratura e garantia da inamovibilidade no âmbito do Ministério Público, ok? Bem, além disso, a linha C, irredutibilidade de subsídios, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, e ressalvado o disposto no artigo 37, 10 e 11, 150, inciso 2º, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. É a mesma coisa do que vimos nas garantias concedidas aos magistrados, tá? O importante aqui é saber que a irredutibilidade de subsídios existe, mas ela também não é absoluta. Eu tenho todas essas ressalvas descritas na Constituição, só que a gente estuda cada uma dessas ressalvas em momento oportuno, no tópico, né, de cada uma delas na Constituição, tá? Então, ó, basta lembrar o seguinte: existe a irredutibilidade de subsídios? Sim, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público, tá? Mas raramente nós temos cobrança sobre a irredutibilidade. O importante mesmo é vitaliciedade, inamovibilidade, e o importante é fazer os respectivos comparativos que eu fiz aqui no vídeo com vocês, tá? Nós vamos terminar por aqui. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu retomo a partir do inciso 2º, falando das vedações que são impostas aos membros do Ministério Público. E sempre, né, quando a banca examinadora, as bancas examinadoras, melhor dizendo, né, exigirem, fazendo aí o respectivo comparativo, ok? Até o nosso próximo encontro, então, falando do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, as vedações impostas ao Ministério Público. Obrigado e até mais.